Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé? Eu vou ler uma oração aqui, Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Quero pedir que os irmãos meditem na oração enquanto eu leio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Canta o hino de número 269, sobre as ondas do mar. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, suas mãos bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação.
quando a mão de poder e teu ego tirar, sobre as ondas poderás passar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém. Hino de número 302, a mensagem da cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Louvarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus pra dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus
a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Só para os irmãos ficar preparado, a escritura Gênesis 6, versículo 8 ao 14. Gênesis, versículo 6, 8 ao 14. Gênesis 6, versículo 8 ao 14. Gênesis 6. É isso? Vamos ficar de pé, fazer a oração de abertura. Senhor nosso Deus, agradecido estamos por estar debaixo das suas asas, pois sabemos que nesses termos estaremos seguros. Abençoa todos que aqui estão, Senhor. Abençoa o nosso pastor, que vieste de tão longe, Senhor. Deixaste filhos e famílias. Tenha-o em tuas mãos, Senhor. Guia por esse caminho. Nós te agradecemos por tudo. Amém. And besides the reasons you do believe, Senhor Jesus Cristo, damos graças a Ti, Pai, por mais uma vez, Senhor. Ó Deus bendito, estarmos, ainda que num número pequeno, Pai, mas o Senhor disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está no meio deles. Então nós damos graças a Ti, Senhor, porque nós não estamos em torno de um sistema humano, de uma interpretação da palavra, mas estamos em torno, ó Pai,
da revelação da palavra que o Senhor tem nos enviado através de um mensageiro prometido pelo Senhor mesmo, Pai, e nós cremos de todo o nosso coração. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê um culto abençoado, nos abençoe aqui. Aqueles que não chegaram, Pai, não sabemos, Senhor, se é sentido do clima, o que for, o Senhor sabe melhor, mas que cada um possa ser abençoado onde se encontrarem, e que aquilo que é a Tua vontade perfeita, Pai, toma lugar em cada um de nós, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Deus vivo. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus. Não sabemos se o frio fez com que os demais irmãos não chegassem e que podem chegar ainda, mas de todas as formas aqui estamos e cremos que seremos abençoados. Eu quero fazer mais uma oração juntamente com os irmãos a favor de Jair e Laíse. Eu orei por eles, a gente visitando eles hoje, e o irmão Jair, ele se encontra assim bastante enfermo, sabe, no sentido físico, e a sua esposa também não está bem de saúde. Tanta gente orou por eles ali, como eles pediram que orasse também aqui no tabernáculo. E nós vamos orar nesse momento. Senhor Jesus Cristo, assim, Pai, como temos aprendido do Teu servo, irmão Brana, que uma grande parte do ministério do Senhor foi a oração pelos enfermos. Ali está, Senhor, aquelas duas vidas. Jair, que até mesmo se encontra, Pai, sem condições de estar se locomovendo daqui para ali. A sua esposa também não está muito boa de saúde, Senhor. Que o Senhor vivifique, meu Deus, até mesmo a oração que já foi feita por eles ali. Que a virtude do Espírito Santo, ó Pai, possa ser manifesta naqueles corpos físicos ali. E eles sentir, Pai, que isto não é uma influência humana e nem tampouco uma organização humana, Pai, mas é um trabalho do Senhor para preparar aqueles aos quais o Senhor tem predestinado para a vida, Senhor, para que eles se encontrem alinhados com a palavra na plataforma do arrebatamento. Que Jair e Laíse, Pai, sejam curados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Deus vivo. Assentar, irmãos. Talvez a gente, como o tabernáculo aqui tem sido recente alugado, né, começando assim, em outras palavras, está sendo estabilizado agora. Talvez a gente deveria ter falado com mais ênfase a todos os irmãos, as irmãs que não chegaram ainda, que teria o culto, né, normal, e ainda desta feita até mesmo cultos especiais, que foi ontem, e amanhã também haverá culto. Inclusive, a gente entrando em contato com um dos evangelistas ali em Campinas, e ele passou a gente a par que às 4h30 passa o evangelismo das cidades, dos locais. E então nós, aqui também, a Vaiandava, aqueles que estiverem disponíveis amanhã, na parte da manhã, tanto os irmãos que estão aqui, o irmão, e até mesmo os demais que possivelmente podem estar ouvindo nesse momento, 8h a gente se reúne em frente ao tabernáculo, ali já tira uma foto daqueles que vão entregar folheto, e as irmãs também fazem parte, elas não estarão pregando, conforme Paulo diz, né? Mas um folhetinho,
tanto nas caixas postal como entregando pessoalmente. Isso faz parte, isso não é nada contra a palavra. E então a gente sai às 8 horas da manhã, entregando folhetim, fazendo evangelismo, e sempre assim, filmando. E então, quando é às 4h30, aí passa lá em Campinas, passa na internet, todo o trabalho de evangelismo que tomou lugar. Inclusive, hoje mesmo, a gente entregou folheto das 8h pouco até quase 2 horas da tarde, e nós estamos fazendo a nossa parte, e creio eu que não está sendo simplesmente uma coisa mecânica. Eu creio que sementes eleitas podem serem despertadas, e no dia da manhã até nós ter aquele prazer de ter mais gente conosco. Glória a Deus. E o importante de tudo, irmãos, é a revelação no coração. Mombrana disse que cada filho, cada filha de Deus, ele tem que ter uma fé assim, que se fosse dito, ali naquele local, naquela cidade, tivesse um eleito só, individualmente aquele irmão, aquela irmã fala, então esse aí eu. Então isso é uma fé genuína na palavra, né? Glória a Deus. Então vamos ler as Escrituras anunciadas, Gênesis capítulo 6, versículos 8 ao 14. É isso, né? Deixa eu ver. Versículos. Gênesis capítulo 6, versículos 8 ao 14. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Senhor Jesus, assim como já oramos, Pai, abençoa a Tua palavra no Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Amém. Não sei se haverá um hino. Não? Não. Não. Então, irmãos, a gente tem sido agraciado pela misericórdia de Deus em receber essa mensagem, né, que nos prepara para o arrebatamento. Disse o Senhor Jesus Cristo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Na mensagem à arca, Mombrana diz a partir do parágrafo 88. Então, observamos lá atrás que Deus disse a Noé, quero que faça de um determinado tipo de madeira. Agora, não seria qualquer madeira que funcionaria. Temos que ter um determinado tipo. E deve ser a madeira de gofer. A madeira de gofer agora, o profeta disse, eu estava estudando aqui há algumas semanas atrás sobre o que era a madeira de gofer. E ela era uma madeira macia, maleável. Agora foi com isto que a arca foi feita.
era uma madeira que podia ser facilmente usada, uma madeira maleável. Esse é o crente, uma vez nas mãos de Deus, cortado da árvore de sua justiça própria, ele se torna maleável nas mãos do construtor, não se agitando com nenhum vento doutrinário, mas maleável, que se encaixa bem na palavra de Deus para ser facilmente utilizado. E observamos que era uma madeira que absorvia umidade facilmente. Absorvia umidade. E agora, uma coisa, um homem maleável nas mãos de Deus poderia ser uma grande coisa para Deus, ou você poderia ser uma grande coisa para o diabo. Então, os irmãos, vejam, irmãos, somos maleáveis, principalmente falando no sentido do cristão. Somos maleáveis. Aquela madeira de gofer, veja, Noé poderia, no sentido natural falando, ter pensado assim, vamos dizer assim, num carvalho, numa madeira sólida, numa madeira dura, resistente, mas aquela madeira ela é repelente, ela não aceitaria o betume, que batia ali e não tinha reciprocidade. Então, por isso, Deus ordenou que fosse aquela madeira, em outras palavras, esponjosa, uma madeira que facilmente era embebida, facilmente era encharcada, ela absorvia. Então, veja, esse é o sentido, irmãos, do cristão. Nós passamos por 3 etapas: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Então, veja, não podemos parar. Veja o que aconteceu com aquelas 10 tribos de Israel, aliás, aqueles 10 espias. Quando foram espiar a terra, disseram, é uma terra boa, mana, leite e mel. Eu não sei como, mas creio que eles trouxeram, diz que ia 2 homens para carregar um cacho de uva. E eu não sei explicar como, nos nossos dias atuais é diferente, eu não sei como, simplesmente eu creio. Que a terra manava leite e mel, era uma terra boa. Mas aqueles 10, 2 que foi Josué e Caleb, eles voltaram seguros, nós somos mais que vencedores. E aqueles 10, que foram 12, eles disseram, nós não podemos tomar a terra, porque é uma terra, ali tem gigantes, as cidades são muradas, então não podemos tomar, nós não temos condição, nós parecemos gafanhotos na presença daquelas pessoas, no sentido de tamanho, né, de tamanho. Então veja, mas se Deus tinha dado a terra para eles. Então veja, irmãos, Deus nos deu o Espírito Santo, Ele quer que nós recebamos o Espírito Santo. Mas temos que lutar, temos que vencer esse velho Adão, essa velha natureza humana. Então veja, outra madeira não servia, somente a madeira de gofer, porque ela era absorvente. Então, esse é o perigo. Esse é o perigo. Se a pessoa não chega no terceiro, quando chega no terceiro estágio, lá no Antigo Testamento, eles tinham o ato exterior, que era como um tipo da justificação. Veio para a igreja, o ato exterior, mas era um povo misto. Já
santificação é onde então Deus encontrava o pecador. Por quê? Porque ele trazia aquele sacrifício mostrando, era um bezerro, um cordeiro, o que fosse, mostrando que para ele estar ali, para encontrar com Deus, uma vida tinha sido oferecida. Então, é o tipo da santificação, Mas quando a pessoa entrava no terceiro compartimento, que é o lugar santíssimo, o véu caía sobre as suas costas, ele ficava à prova de ruído. Aí é esse sentido. Deixa balançar, deixa a coisa ficar feia. Não, aquele crente, aquele cristão, ele está à prova de ruído. Irmãos, não posso julgar, mas, por exemplo, os irmãos estão bem a par do que tem acontecido no Brasil. Os irmãos estão bem a par do que tem acontecido no Brasil, entrando um pouquinho nesse sentido. Ainda que eu creio que uma grande parte da falação é mentira, ainda que eu creio que uma grande parte da falação que houve na nação é mentira, mas vamos dizer assim, mesmo que tenha acontecido real, o Senhor Jesus Cristo nunca disse, olhe pelas fraquezas. Tem fraqueza? Tem, então descarta. Não foi isso que ele falou. Ele disse, olha, pelos frutos os conhecereis. Há profecias, tudo. A noiva eleita no Brasil, ela não tem dúvida. Mas um corpo, irmãos, um corpo grande, até mesmo pessoas na plataforma. Será que tinha chegado no terceiro compartimento? O véu tinha caído sobre as costas? Então, veja, não podemos parar na santificação. Aqueles espias, aqueles que chegou em Cades Barneia, foi os 12 espias. Então, aqueles 10 voltaram. Não podemos tomar a terra, porque a dificuldade é muito grande. O irmão Brana explica que eles voltaram pelo caminho do mar, dando volta no deserto, até aquela geração extinguir. Dos que saíram do Egito, 2, Josué e Calebe, porque eles falaram, não, nós somos mais que vencedores. Mas vendo as tribos sendo estabelecidas, como que foi só 2? Pessoas que nasceram no caminho, não que saiu do Egito, que nasceram na jornada. Então, aqueles foram estabelecidos. Mas aqueles incrédulos não passaram no teste, pereceram no deserto. E o Senhor Jesus Cristo disse que eles estão eternamente mortos. Então, é uma realidade. Então, a palavra é fina, irmãos, a palavra é fina. Só que filhos e filhas de Deus seguram na revelação e a coisa pode acontecer o que acontecer, eles não são abalados, eles estão à prova de ruído. Então, isto é o que penso hoje. É isto. Hoje eu creio, o problema com muitos homens sinceros e mulheres hoje, não deseja se entregar completamente nas mãos, não desejam se entregar completamente, mas vão atrás do erro. E esta é a razão pela qual a arca se torna encharcada. Não pode seguir adiante. Ela se dirige para cima e para baixo, prestes a afundar. Então, que tipo de Espírito Santo formou o caminho ali? Mas isto, eles não podiam permanecer assim. Então Deus disse para Noé, betume por dentro e por fora, dos 2 lados, betume. Então o profeta dizia, eu estava pesquisando o que era feito o betume. Eu encontrei e olhei um velho dicionário e descobri o que significava betume.
No grego, obrigado, irmão, descobri que o betume significava uma coisa, significava uma substância, mas como eles obtinham o betume? Eles tiravam de uma outra árvore. Era como uma resina. E eles batiam e ferviam, então derramava e se tornava betume. Que coisa linda da madeira antes dela ser cortada, um determinado tipo de madeira, sendo humano. Cristo, na sua humildade, sendo humano. E a igreja, sua arca hoje, entrando na sua igreja, que não é mais do que o seu próprio corpo espiritual aqui na terra, pois Cristo foi talhado e a vida saiu dele para que pudéssemos ser aplicado à igreja. A vida saiu dele para que pudesse ser aplicada à igreja. Uma outra árvore era cortada, tirava aquele betume, porque essa aqui absorvia aquele betume. Agora, esta madeira de golfe maleável, quando eles despejavam aquele betume quente sobre ela, ela o absorvia rapidamente, por dentro e por fora, e aquilo a deixava selada. Amém? O vê você isto? Um selo maleável, embebido na palavra de Deus, Cristo derramando o Espírito Santo ardente. Amém? Ele não penetra quando está frio, tem que estar quente. O que precisamos hoje é de uma antiquada reunião do Espírito Santo ardente que escorre. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. O profeta, ele entra num ponto aqui que eu achei tão importante, no parágrafo 103 e 104. Eu disse, irmã, veja, alguém disse outro dia, o 102, alguém disse outro dia, disse, irmão Branham, por que aconteceu isto e aquilo? Bem, ele está sentado aqui presente agora. Eu estava comendo em uma mesa. Eu disse, irmã, volte de todas essas coisas, volte ao princípio. Eu disse, a primeira coisa que uma pessoa era, antes de qualquer coisa, antes de existir uma célula, quer dizer, célula é o que começa o corpo humano. Corpo vivente, seja humano, animais, o que for. Então, veja, a primeira coisa que uma pessoa era, antes de qualquer coisa, antes de existir uma célula, eles eram um espírito. Esta é a parte fundamental. Mantenha aquele espírito correto. Mantenha aquele espírito correto. Tudo daquele espírito destilado perecerá. Seja casas, terras, lares, saúde, seja o que for, é perecível. Isso voltará diretamente àquele espírito. Novamente. Aleluia. Volte ao espírito outra vez. Então, mantenha-o correto. O profeta diz que nós somos colocados nessa dimensão humana para teste, para prova. Então, era um espírito antes de haver nenhuma célula. Aí somos revestidos desse véu humano. Aí, nesse véu humano,
Temos, então, 5 sentidos: visão, paladar, audição. Podemos olhar o que deve olhar e não olhar no que se deve olhar. Ouvir o que devemos ouvir e não ouvir o que não devemos ouvir. E assim por diante. Assim por diante. Nesse véu, agora o irmão Branco está dizendo, mantenha aquele espírito correto. Mantenha aquele espírito correto. Então, nesse véu humano tem esses 5 sentidos. Eu estava pensando, o que tem acontecido, meu Deus? Por exemplo, sentido de mundanismo, tal como o diabo tem entrado no ser humano, principalmente nesses últimos tempos. Mombrana, por exemplo, Mombrana, ele carregava uma cruz no seu carro. Quando ele via essas aparências de estreptismo nas ruas, ele olhava para a cruz. Então, ele está dizendo aqui, mantenha aquele espírito correto, que tudo que nós recebemos aqui é passageiro. É passageiro. Nós voltamos naquela condição. É certo que quando volta naquela condição, não é simplesmente um espírito. Temos aprendido pelo próprio irmão Brana que aí vamos para o corpo glorificado. Aí já passou desse tempo de perigo. Não importa o que você possua aqui neste mundo ou que você não possui, mantenha o seu coração sintonizado corretamente com Deus, pois todas as suas casas, terra, todo o seu dinheiro, todas as suas enfermidades, toda a sua saúde, todos os seus filhos, tudo que você tem aqui nesta terra, tudo te deixará e você voltará diretamente ao princípio outra vez. Se aquilo estiver correto com Deus, você virá novamente. Tão certo o quanto há um Deus no céu. Não estando certo com Deus, você tem que tomar outra rota. Você está aqui para fazer uma escolha. Faça-o hoje por Cristo. Então, irmãos, veja, o profeta ele vai em profundezas que só um profeta mesmo podia mostrar essas coisas. Um crente em Cristo está salvo e seguro. Amém. Não pelos seus próprios méritos, mas na obediência para entrar na arca. A única coisa que Noé teve que fazer foi entrar na arca. Ele não teve nem mesmo que fechar a porta. Deus mesmo fez. Entrar, isso é tudo que o crente tem que fazer. É entrar pela fé em Cristo. Deus cuidará do restante. É isso aí, receber Cristo. Se ele diz em São João 13, verso 20, usando o termo afirmativo 2 vezes, em verdade eu vos digo, se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Então veja, é ele que falou. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, tudo que nós temos que fazer é receber isso de coração. Aí até o batismo com o Espírito Santo, ele se encarrega. Ele se encarrega e nós nos encontramos selados, não para até o próprio culto, o próximo culto, o próximo avivamento, o que for, não. Disse Paulo, Efésios 4, verso 30, não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Vou passar um pouquinho mais para frente aqui, irmãos, porque eu quero falar sobre um ponto muito importante. Observe Noé. Eles veem a velha arca ainda posicionada no topo de uma montanha. Nenhuma outra madeira já suportou isso e nunca suportará. Por quê? Foi betumada pela morte de outra. A arca ainda permanece betumada por dentro e por fora, como uma lembrança do que o betume fará.
Oh, que quadro perfeito de Cristo. Como Cristo é, a posição do crente em Cristo, uma vez em Cristo betumado, do lado de fora, tudo que você tem, aqui está uma reticência, quer dizer também do lado de dentro, eu creio isso. Tudo que você tem que fazer, a arca está preparada. A única coisa que você tem que fazer é vir e crer. Observe, Noé, quando ele entrou, essa foi a única coisa que ele teve que fazer, foi entrar. Deus fechou a porta. E ele ficou salvo até o julgamento passar. Deus fechou, Deus abriu. Este é o crente hoje em Cristo. Vou passar mais para frente aqui, irmãos, para o ponto parece, não sei se posso dizer assim, ponto-chave. Isto é cada crente hoje. Não importa quão difícil isto pareça, quão difícil a vida parece ser, contanto que você esteja em Cristo Jesus, não há nada presente, nada futuro que possa alcançar a sua alma. Não há nada presente, não há nada futuro que possa alcançar as nossas almas. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Contanto que você esteja em Cristo Jesus, não há nada presente, nada futuro que possa alcançar a sua alma e que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. Observe, veja, o diabo usará cada temporal no inferno, soltará em você. Porém, Deus tem um pacto colocado entre você e flutuará sobre cada onda. Você atravessará cada camada de jacaré. Mambrana fala aqui sobre aquela arca que a mãe de Moisés fez, tecida com uma certa maneira lá, e então veja, ela estava obedecendo a direção de Deus. Aí o profeta fala que no rio Nilo ali, de jacarés demais da conta, mas ele nos aproximava, então aquela unção, aquele betume. O profeta disse que tinha anjos com a espada desembainhada ali, porque a arca estava carregando um sacerdote. Glória a Deus. Então veja, esse aqui é o parágrafo 131 e eu vou voltar lá no 108, repetindo um pouco aqui dele. Contanto que você esteja em Cristo Jesus, não há nada presente, nada futuro que possa alcançar a sua alma. Aí voltando no 108. Quer dizer, 108. Ora, eu penso que às vezes a arca ia ao fim. Mambrana está dizendo, se você está em Cristo Jesus, o diabo pode fazer o que fazer. Ele não consegue. Irmãos, às vezes eu vou citar uma experiência, eu não conhecia o mar, e eu queria conhecer o mar. No tempo, num determinado comércio que eu passei por ele, a gente ia em São Paulo quase todos os meses fazer compra. E um dia eu pensei, eu vou descer até o mar para me conhecer. Aí fui, em Santos. E daí,
o guarda ali, era fim de semana, não tinha ninguém assim nas praias, ninguém. Ainda que naquele tempo eu ainda não era cristão, mas mesmo assim não tinha sujeira mundana. E o guarda ali ali que ficava cuidando ali na praia, falou para mim, onde tiver umas flechinhas assim, você não brinca aí não, que nesse lugar aí a água volta e leva as pessoas para o meio. Né? Aí eu fui para outro lado. E como eu fui, a minha infância foi numa ilha, foi Beira-Rio, a gente tinha muita prática de nadar, de infância, juventude, tudo foi na beira d'água. Então a gente tinha prática. Aí eu lá, longe, mas com aquilo que o guarda falou. As ondas vinham assim, às vezes ondas assim, quase da altura desse telhado, né? A gente mergulhava assim por baixo, passava por cima, era gostoso. E a beirando a praia, assim, a beirando a avenida, aquela carreira de prédios que parece um paredão, de fora a fora. Não sei se os irmãos conhecem assim, beira-mar, assim. Aquela carreira de prédios que parece um paredão. E eu estou ali brincando e nadando, e numa determinada hora veio uma onda que eu não sei se não era mais alto que esse tabernáculo, não sei, era uma onda muito grande. E eu mergulhei, passei por ela, virei para trás. É claro, eu não ia ver os prédios, porque ela vai desbeiçando na praia. Mas eu já estava com aquele aviso, o complexo. E a onda foi desbeiçando na praia e eu virei, nadando quanto a força dava. Quando fui dar por fé, eu estava quase encostando a barriga na areia. Pensei, mas que é isso? Que bobeira. Mas então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Isso, aqui, o mar que desbeiça na parte terra, aqui, sabe? E vinham as ondas daquele tamanho. Agora faz a base quando o globo terrestre todo foi coberto por água. Faz a base o tamanho dessas ondas. Então, Mombrana disse aqui no parágrafo 108, a mensagem à arca. Ora, eu penso que às vezes a arca ia ao fim, empinava para baixo e tudo mais, mas Noé estava salvo. O betume se colocava entre ele e o julgamento. O profeta diz que aquele betume na madeira absorvente, betumado por dentro e por fora, depois que aquilo secava, podia tentar bater um prego ali que não conseguia. Então, assim, irmãos, é a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Ela betumada com o Espírito Santo. Era uma outra madeira que era batida, cortada, tirava aquele betume e colocava naquela madeira maleável. E não tem pessoas mais necessitadas de Deus do que a noiva de Jesus Cristo. Veja, de nós mesmos somos indefesos, mas vem aquele Espírito glorioso que é o Deus Todo-Poderoso habitar nesta igreja. Não tem ondas do inferno que consegue exterminar com o Filho de Deus, não. Glórias ao Senhor Jesus. Agora eu quero passar para essa parte que eu queria mostrar para os irmãos. No Velho Testamento ele diz, farás uma arca, e ele especificou a madeira de acácia, ou a madeira pode fazê-la dessa... no Velho Testamento ele disse, agora farás uma arca. Ele especificou a madeira de acácia. Moisés fazendo a arca do testemunho, não é a arca de Noé, a arca do testemunho, que Moisés fez, que Israel a transportava. Ou você pode fazê-la dessa madeira, é chamada na Bíblia madeira de cetim.
mas realmente chamada madeira de acácia. E você pode fazer a mesma coisa, a arca. E disse: a farás e a revestirás com ouro. Era para que Moisés fizesse daquela madeira, de acácia ou sinônimo, cetim. Observe aquela arca, veja, se ela não é o tipo de Cristo. Observe, ele a tipificou todas as vezes. Noé era um tipo de Cristo, fazendo um caminho, do mesmo modo foi Moisés. Agora observe, a arca do pacto, ele disse: a farás de madeira de acácia e a cobrirás com ouro. Os irmãos prestem bem atenção nesse sentido que o irmão Brando explica aqui. Qualquer um que conhece a Escritura sabe que o ouro fala da deidade. Deidade quer dizer Deus, divindade. O ouro fala da divindade, Deus. A madeira fala da humanidade. Madeira já fala de nós, humanos. Veja, ele diz: a cobrirás e a revestirás com ouro sobre a madeira. Esta é a deidade sobre a madeira. Ouro sobre a madeira. Cristo sobre a igreja. Dentro e fora, a deidade revestida. Então fazia a arca daquilo que representava a humanidade, mas tinha que revestir por dentro e por fora do que representa a divindade. Farás uma tampa em cima dela, será um propiciatório, onde todas as leis descansarão ali. Mas antes de tomar, que é uma reticência, asperjar com sangue. A lei fala do julgamento, mas entre a lei e a congregação havia algo para a divindade ficar em seu lugar, tipo de Cristo. Entre a ira de Deus, o julgamento no inferno. Entre aquilo e o crente, permanece a deidade, ele mesmo. Dentro da arca estava, que é revestida de ouro, dentro está as leis que foi dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. A lei fala de julgamento. Agora, quem de nós? Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão todos da glória de Deus. Mas faz uma tampa que será um propiciatório. E banha com sangue, primeiro. E aquele propiciatório revestido de ouro. Então veja, aí o julgamento vem contra nós. Vamos deixar o irmão Brando explicar aqui. Entre a ira de Deus, o julgamento no inferno, entre aquilo, o crente permanece, a deidade, ele mesmo, Cristo de pé no caminho com uma expiação feita para nos salvar de nossos pecados. Os irmãos lembram daquela experiência do irmão Brana, quando ele fez aquele julgamento sobre aquela mulher que estava com aqueles dois homens bêbados, e ele disse: Senhor, por que o Senhor não varre uma coisa dessa da face da terra? Deus chamou ele à parte e mostrou os pecados dele, ainda que o irmão Brano não vivia aí fumando, jogando coisa, não, mas em si, a nossa natureza, já nascemos no mundo com a natureza pecaminosa. Então, veja, o irmão Brana viu que cada vez que ele pecava, os seus pecados iam no rumo de Deus.
mas barrava naquele arco-íris que representava o sangue do Senhor Jesus Cristo. Entre a ira de Deus, o julgamento no inferno, entre aquilo e o crente, permanece a deidade, ele mesmo. Cristo de pé, no caminho, com uma expiação feita para nos salvar de nossos pecados e para nos curar de nossas enfermidades. A deidade se coloca no caminho, a deidade, Jesus Cristo, se coloca no caminho entre o julgamento e a lei e o juízo. Deus se coloca no caminho, se coloca entre o julgamento. A lei fala, ele pecou, ele não pode, ela pecou, não pode. Então Cristo está no meio. O propiciatório é aspergido com sangue. A lei julgava, mas o pacto se colocava entre o crente confesso e o julgamento. Ali estava o julgamento na arca, pronto para sair. Mas quando fazia, não podia, pois ali havia um pacto entre ela e o crente. E o crente chegava e aceitava Cristo na sombra, que lá no Antigo Testamento foi uma sombra, sangue, cordeiro animal e tudo. E o sangue derramado, aspergido sobre o lugar de misericórdia. Então ele obtinha misericórdia e podia ir embora regozijando, porque ele estava livre do julgamento. Então veja, irmãos. Não existe, portanto, agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Repetindo aqui, não existe, portanto, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando um homem sabe que ele morreu para as coisas do mundo, aqueles que estão em Cristo Jesus e andam de acordo com o Espírito Santo e não da maneira deste mundo pecaminoso, não existe condenação para ele. Ele pode olhar para a face do inferno e do julgamento e regozijar, porque aí está o sangue de Cristo fazendo pacto de pé entre ele e o julgamento. Amém. Aí está você. O crente, uma vez dentro, a tampa é fechada. Aquilo encerra isto para sempre. O irmão Brana bate no púlpito. Amém. Ouro, deidade, colocada sobre isto. E ao redor de tudo isso, envolto na deidade. Cada homem que entra em Cristo é envolto no Espírito Santo e se torna filho e filha de Deus. Agora, irmãos, veja bem, aquela arca, aquele ouro que Deus ordenou que Moisés fizesse, era batido. Aquele ouro era batido, então revestia aquilo que significa humanidade. Madeira fala de humanidade. Deus nos dá a palavra, nos deu esse aio, quer dizer, uma escala, através da lei. Mas sobre a lei ninguém se santificou. Mas foi sim uma seta indicando para que um dia o verdadeiro sacrifício tomasse lugar. Agora traz para os nossos dias, os irmãos, vejam a diferença. Quando Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 17, como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E o Espírito Santo diz, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, essa condição
do mundo religioso que não aceita a revelação da palavra de Deus. Na mesma carta, a Laodiceia, versículo 21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo. Tem um porém aí. O Senhor Jesus, o Verbo se fez carne. No ofício salvífico, ele era completamente homem, no ofício salvífico. No espírito, ele era completamente Deus, mas na parte humana, ele era completamente homem. Então, tentado de todas as maneiras, mas como aquela leitura que é sempre feita nos cultos de oração, tentado de todas as maneiras, mas sem pecado, sem pecado. Então, veja, aí vê a diferença. A igreja que não aceita a revelação é como a Escritura citada, como diz: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e o Espírito Santo então mostra, e não sabe que és um desgraçado, pobre, cego e nu. Agora pega o natural para explicar o espiritual. Apanha uma pessoa descendo a rua aí sem 1 centímetro de roupa no corpo. E lá no versículo diz: e não sabes que está nessa condição. Está se gabando, porque tem muita teologia, templos bonitos, muito dinheiro e poder aquisitivo e tudo isso. Não precisa de mais nada, não precisa, vou querer um profeta por quê? Se não falta nada. Mas no sentido espiritual, é o Espírito Santo. No sentido dela, é ela falando: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Esse é o espírito da religião, das religiões do mundo. Então, veja, aí o Espírito Santo, e não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aí pega o natural para tipificar o espiritual. Uma pessoa descendo sem 1 centímetro de roupa no corpo, e alguém fala: rapaz, se toca, veja a sua condição. Não sei do que você está falando, não sei. Como é que está a mente dessa pessoa? É Bíblia, não é arranjo de pregador. Não é Bíblia. Mas o Senhor Jesus Cristo venceu. E agora, ele diz: ao que vencer, como eu venci. Como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que vencer, se assentará comigo no meu trono. Aí Pedro disse: Senhor, mas como pode se salvar? O Senhor Jesus disse para ele: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então é isso que o irmão Bruna já falou aqui. É entregar a ele. Noé, tudo que tinha que fazer era entrar na arca. Deus mesmo fechou a porta. Noé tinha, enquanto a arca empinava e fazia tudo, Noé estava tranquilo, às vezes até cantando um hino lá dentro. Então é Deus quem faz. Então tudo que nós temos que fazer é receber a mensagem da hora. Aí o Espírito Santo, irmãos, para aqueles que distinguem a verdade. Éramos madeira, mas a madeira desapareceu. Por quê? Porque o ouro revestiu. O ouro é Deus. O ouro revestiu. Natureza humana se foi. Madeira se foi, está toda revestida de ouro. Aí veja aqui, Apocalipse. Irmãos, que coisa maravilhosa é ter um profeta. Apocalipse 1, versículo 12 e 13. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Os irmãos, veja bem, irmãos. Meu Deus, que tipo que o Senhor Jesus Cristo qualifica aqueles que creem na sua palavra. Lá, madeira, humano. E o Espírito Santo moldando esse humano. Então chega aqui e veja. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então agora no versículo 20.
O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Os irmãos entenderam o sentido que a Bíblia nos mostra? Recebemos a palavra, passamos por luta, por dificuldade, mas recebeu Cristo, ele se encarrega. Creu de todo o coração, deixou de ser madeira, passa a ser ouro. Agora, quando João vê, ele virou para ver quem falava com ele, e ele virando para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais de ouro. Agora, não é um pregador, não é uma pessoa com boa intenção, um estudioso, um escritor de livro, que escreveu, não. Essas visões foi o Senhor Jesus Cristo falando a João. João apenas escreveu. Então, no versículo 20, e os 7 castiçais são, no versículo 12, os 7 castiçais de ouro puro. Aí no versículo 20, os 7 castiçais são as 7 igrejas. Irmãos, isso é gostoso demais, Nós que éramos aquela vida tão pecaminosa, aquela vida tão difícil, que enquanto estamos nesta dimensão humana, necessitamos do sangue, que advoga pelos nossos pecados. Se o diabo nos dá uma rasteira, nós falamos, Satanás, eu caí nesse erro, mas trazendo para os nossos dias, eu creio que o irmão Branham é o Elias prometido. Eu creio que essa obra que começou no Brasil em torno de 1970 por aí, é Deus no assunto, eu creio de todo o meu coração, nós tocamos na cara de Satanás, e o irmão Branham disse, o sangue do Senhor Jesus Cristo está advogando pelos nossos pecados, nos conserva limpo diante de Deus, desde que a revelação é precisa. Não tem diabo no inferno que tira de um coração eleito que o irmão Branham não é o Elias prometido. Para nós no Brasil reconhecemos o que Deus tem feito sem arrazoamento. Então, irmãos, essa qualidade pura da revelação pura de Deus nos leva de madeira a ouro, nos leva de humanos, conforme o irmão Branham fala na mensagem da deidade. Jesus Cristo não é um bebê lá na manjedoura, não é isso não. É a deidade em nós, templo do Espírito Santo, é Deus em nós, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então, vem a revelação da palavra e nos mostra estas qualidades. Então, meus irmãos, não tem povo mais privilegiado na face da terra do que a noiva do Senhor Jesus Cristo. Não tem. A noiva, ela estará nas bodas do Cordeiro, aquela festa de 3 anos e meio. Ela estará no milênio, que é simbolizado como a lua de mel do rei com a rainha. Ela estará no trono do julgamento. Daniel viu isso lá no Antigo Testamento, Daniel capítulo 7, verso 9. Milhares de milhares o serviam. Quem está servindo não está sendo julgado. Milhões de milhões estava diante do trono, estava sendo julgado. Depois disso, ela estará na cidade santa. O irmão Branham diz que é o tamanho da metade dos Estados Unidos. 1.500 milhas, que traduzido, 2.400 quilômetros, 2.414 quilômetros, algo assim. A cidade santa, quase do tamanho do Brasil. Oh, meu Deus! O Senhor Jesus Cristo disse, aquele que vencer como eu venci, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do Pai. Então, irmãos, não importa as lutas que venham, a dificuldade que venha,
permaneçam firmes. Uma vez que recebemos a revelação sadia da palavra, isso identifica que então somos filhos e filhas de Deus. As lutas vêm aqui. As lutas vêm aqui, tal como o irmão Brano disse para aquela irmã, né? A coisa aqui, só que aqui tudo é passageiro, tudo aqui é passageiro. Nós voltamos no original novamente. Só que no original nós não vamos estar despido de corpo, nós não vamos estar abstrato, nós vamos para o corpo glorificado. Nós vamos para o corpo glorificado, que esse não estará sujeito ao tempo. Veja, a irmã Hope, na 6ª dimensão, ainda não é a 7ª dimensão. Ela disse, Billy, você tem falado sobre isso, mas você não sabe o que significa isso. Ela não queria nem vir consolar ele, que estava naquele sofrimento, porque me chamaste de um lugar tão gostoso onde eu estava. Irmãos, é Bíblia, irmãos, é Bíblia, é a Bíblia. A palavra diz que seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus verdadeira. O Senhor Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Os irmãos permaneçam firmes, permaneçam firmes. Não dê ouvido, aliás, que estamos à prova de ruído. O véu caiu sobre as nossas costas. O vendaval já aconteceu aí e tudo, mas não estamos descartados de, às vezes, ainda passarmos por lutas difíceis. Mas, graças ao Senhor Jesus Cristo, tudo que temos que fazer é entrar em Cristo, segurar nisto e demais Ele toma conta. Glórias ao Senhor Jesus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, creio que o Senhor tem nos abençoado, Pai, através da palavra viva, Senhor, conforme o Senhor disse em São João capítulo 3, capítulo 6, versículo 63. O Senhor disse, as palavras que eu vos digo é espírito e vida. E crer, Senhor, no ensinamento do teu servo irmão Brana, seguramente é a tua palavra, Senhor. Estamos seguros disto. E mediante a fé, Senhor, no coração das irmãs, do irmão, daqueles que, porventura, estão em casa, Senhor, mas faz parte, Senhor, que eles recebam de Ti, Senhor, a bênção que cada um está em necessidade, seja cura para o corpo físico, seja solução de problema, tal como até mesmo aquela pessoa, se posso dizer, irmão Jair, que está passando por problemas, Senhor. Para ele é difícil, mas para o Senhor não é difícil, Pai. Que o Senhor possa ajudar aquela pessoa indefesa, como a todos nós, ó Pai, o Senhor continua tendo misericórdia de cada um, Senhor. Peço pela minha esposa nesse momento, Senhor, que o Senhor seja com ela, meu Deus, que ela possa receber, Senhor, saúde perfeita no seu corpo físico, e não somente ela, mas todos, Pai Santo, a tua noiva em torno do globo terrestre, Pai, aonde estiver um irmão, uma irmã, passando por uma dificuldade, seja, Senhor, seja até mesmo de ordem financeira, Senhor, seja, ó Deus, sentido de enfermidade, seja, Senhor, desentendimento no lar, Senhor, que a mão divina possa estar sobre a noiva, Pai, em todo o globo terrestre, e cada um recebendo de Ti, Pai, a bênção que ele está em necessidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Está encerrado o culto desta noite. E lembrando que amanhã, se Deus quiser, teremos mais um culto de bênção. E se os irmãos, as irmãs, assim, tiver contato com os demais, incentiva para vencer o frio e vir. Pode cantar.
Pode cantar, se não queria. Pode cantar. Castelo forte é o nosso Deus, espada, bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo trance agudo. Com fúria pertinaz, perseguem Satanás, com ânimo cruel, estu testemunho rebel, igual não há na terra. A nossa força nada faz, o homem está perdido, mas nós, Deus, socorro traz no Filho escolhido. Saber quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nós quisessem devorar demônios não contados, nós podíamos derrotar, nem ver-nos assustado. O príncipe do mal, com rosto infernal, jamais condenado está, vencendo cairá por uma só palavra. Amém. Então, conforme programados, irmãos, amanhã, aqueles que puderem, tiverem desocupados, às vezes das 8 até às 10 por aí, nós fazemos esse trabalho evangelístico, né? É um trabalho muito importante. Ganhar uma alma é a coisa melhor que pode acontecer entre nós humanos, né? Salvar uma vida. A Bíblia diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então vamos trabalhar para a glória de Deus com todo o esforço que nós podemos, né? Aqueles que não estão presentes, se os irmãos tiverem jeito de ter contato com eles, né, seria bom, assim, para incentivar nesse sentido. Deus abençoe a todos. Está encerrado.